Vamos agora a uma entrevista com o paulistano, pesquisador, consultor político, Luciano Carlos Pereira. Ele que vai falar, ele tem muito conhecimento a respeito da região Nordeste, vai falar das eleições na região Nordeste. Nós vamos bater um papo com ele aqui. Muito boa tarde, Luciano. Vou jogar agora, vou pedir para que coloque a imagem do Zoom que nós fizemos a entrevista com o Luciano. Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês. É uma honra realmente estar aqui conversando com vocês nesse momento. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Luciano, ouvintes e telespectadores do Brasil Nordeste. Luciano, eu gostaria de começar perguntando a você como que você foi parar na região Nordeste, como é que é a tua relação, você que está na grande São Paulo e foi parar na região Nordeste, qual a tua relação e há quanto tempo? Eu comecei a trabalhar com essa parte de pesquisa de opinião pública, né, no Datafolha, em 1998, e logo em 2002 já comecei a trabalhar com marketing político direto, né? E aí eu encerrei um ciclo de trabalhos em São Paulo, Paraná, no Sudeste, e aí eu tive essa curiosidade de também atuar no Nordeste. Foi quando eu consegui uma campanha em 2012, na cidade de Maceió, trabalhando com o candidato Rui Palmeira, do PSDB, que né, agora ele terminou o segundo mandato dele, ele foi eleito em 2012, e a partir disso foi uma sequência, pelo bom trabalho que acabou sendo desenvolvido na própria campanha, a gente acabou tendo aí umas perspectivas bacanas de trabalho, houve uma continuidade, inclusive, né, no trabalho de marketing do próprio Rui Palmeira ao longo da sua gestão, realizando pesquisas, demandas sociais e tudo mais. E esse tipo de notícia de bons trabalhos acaba correndo, né? E a gente foi, e desde então, 2012, 2014, 2016, 2018 e agora 2020, eu tenho uma atuação muito forte, principalmente na Paraíba, principalmente em Pernambuco, Sergipe, né? Nós fizemos campanhas em várias cidades. Em 2018 nós fizemos campanha em Sergipe, atuando com Valadares, Filho, enfim. E ao longo desses anos todos eu estou ali. Eu estou fechando um ciclo, né, em 2020 agora, de Nordeste, e possivelmente nas próximas eleições eu devo migrar para o sul do país, que é um lugar que eu ainda não atuei. Né? Esse é o meu histórico em relação com o Nordeste. Eduardo Negrão, qual a sua curiosidade? Luciano, você participou de várias campanhas, mas em particular duas cidades muito específicas, cada uma no seu estado, Petrolina e Campina Grande, onde nas duas tiveram prefeitos assim de longa tradição política, herdeiro das oligarquias locais. O Miguel Coelho em Petrolina, reeleito, e o Bruno Cunha Lima, salvo engano, é filho do ex-senador Cunha Lima, não? Eu acho que é primo distante. Primo. Exato. Primo distante. O que eu ia te falar também, na capital, Pernambuco, também vimos um herdeiro, o João Campos, filho do Eduardo Campos. Em Salvador acaba de sair o neto do Antônio Carlos Magalhães. O que eu queria te perguntar é o seguinte: existe vida na política nordestina fora das oligarquias? É um aspecto bastante curioso esse, né? É uma pergunta muito interessante, pelo seguinte approach, né? A gente tem hoje a novidade política em voga, né? Se a gente teve as eleições de 2010, 2012, umas eleições da ficha limpa, né? Essas eleições elas foram marcadas principalmente por essa busca da novidade política. E tem como você ser uma novidade política sendo da tradição política? Tem. Através de novos olhares, de novas ideias. Então, você pega aquele problema de infraestrutura, de saneamento básico, por exemplo, e você vem com uma solução criativa em relação a isso. Por exemplo, na campanha de Campina Grande, utilizar
adequadamente a tecnologia para solucionar problemas da saúde pública. Então, isso renova o candidato, isso renova o nome. Então, as pessoas hoje elas acabam tendo esse olhar mais pragmático da política. E isso favorece muito essa renovação a partir desse novo olhar. Então, aquele candidato que ele tem o pé fincado nas tradições políticas palestinas, ele pode sim ser uma novidade política. É um paradoxo, mas é uma realidade. É uma realidade onde ele, construindo bem a sua imagem, construindo bem as suas ideias, ele pode se tornar uma novidade política, mesmo fazendo parte de uma família tradicional. Então, é uma característica assim, bastante peculiar das nossas eleições de 2020. Ô, Luciano, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, sem querer colocar você numa saia justa com os clientes lá da região Nordeste. Mas essa novidade sendo da oligarquia, isso não é uma ilusão de ótica? Porque no estado da Paraíba, nos últimos 20 anos, não se elegia um deputado federal diferente do que tinha ali. A exceção agora foi um ligado ao Bolsonaro, que veio numa onda, mas eram os mesmos. Lá em Alagoa Grande, uma cidade lá do interior da Paraíba, o bisneto, o neto do João Carneiro Bosco, é o vice-prefeito, do cara que já foi prefeito não sei quantas vezes, o filho foi. Eu lembro, eu garoto em Pernambuco, o meu pai era fã do Miguel Arraes, e agora está lá o neto dele. Como é que é essa coisa do novo dentro da... É novo mesmo ou é apenas uma roupagem no marketing para dizer que é novo? Inclusive, Alagoa Grande, eu estive lá em março, né, a terra do Jackson do Pandeiro. Exatamente. E lá existia, inclusive, essa situação que você está descrevendo, né, e em várias cidades do interior do Nordeste. Então, aquela cidade que tem essa tradição política e tudo mais, né, aí vem um filho de alguma personalidade política histórica da cidade, ele acaba, de certa maneira, há um voto velado, há uma vontade velada de se manter uma tradição política. Quando essa vontade velada de se manter a segurança da tradição política vem acompanhada com essa roupagem de novas ideias, ela funciona muito bem. Agora, existe um segundo movimento muito interessante e muito importante nessa avaliação toda, que é a seguinte: o primeiro movimento do eleitor é em busca da novidade política, porém nem sempre ela é encontrada. Ela acaba sendo, muitas vezes, a novidade política ela está vazia. E isso prejudica muito a escolha, e a pessoa faz o segundo movimento. Vamos ver o que eu tenho. E aí, nesse segundo movimento de esvaziamento político da novidade, eu acabo sempre caindo em alguém respaldado por uma força tradicional. Quando não é um filho, um sobrinho, algum parente, né, é alguma pessoa que próxima a alguém, a um deputado já tradicional e tudo mais. Agora, existe uma atuação desse prefeito eleito, né, onde, se ele conseguir imprimir o seu jeito de governar, se ele conseguir resolver algum tipo de problema crônico da cidade, se ele conseguir mexer em algum momento numa estrutura onde a cidade já convive com esse problema há muitos anos, ele passa a ser aí sim ele tem essas condições de se transformar aí nessa novidade mesmo tendo. Então, não é uma ilusão. A gente tem, por exemplo, o Miguel Coelho, que o Eduardo citou. Ele, quando a gente começou a campanha dele, ele tinha 3%, 4% de intenção de voto. Então, ele muito bem assessorado, uma campanha muito bem estruturada, acabou elegendo ele logo no primeiro turno da cidade, e a gente acabou também criando um plano. Essas promessas de campanha, por ele ser uma pessoa jovem, aumenta um pouco mais o compromisso em realizá-las, porque ele precisa mostrar trabalho, ele precisa mostrar que ele veio a algo. Então, quando há a união desses fatores, a gente acaba tendo, sim, uma gestão onde essa ilusão ela não acontece, ela acaba sendo entregue, de fato, à novidade. O que é a novidade política? A novidade política é justamente isso, ter um olhar diferente,
fazer as coisas diferentes do que sempre foi feito. Né? É mais ou menos é por aí que a gente consegue, de certa maneira, dar essa roupagem à novidade política, mesmo que ela seja ligada a uma oligarquia. Ô, Luciano, nós estamos chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Eu queria saber de você o seguinte, você conhece bastante da região Nordeste, você tem explicitado isso. O que te chama a atenção de forma positiva nessa região que eu considero subvalorizada no nosso país? Olha, uma das principais características do eleitor que eu vi no Nordeste hoje é um eleitor mais pé no chão. É um eleitor analisando a política, tirando um pouco, principalmente naquelas cidades onde há aquela briga política entre duas famílias, né? Um eleitor muito mais disposto a quebrar isso, né? A dizer que, a negar a continuidade dessas gestões que geralmente não fazem bem para as cidades, né? Porque ela acaba sendo sempre renovando os vícios, né, o cabide de emprego, a prefeitura, você vai numa cidade, por exemplo, como Aroeiras, no interior da Paraíba, você vai numa cidade como Missão Velha, né, que no interior do Ceará, onde tem ali, inclusive, o trecho do Canal do Sertão recém-inaugurado, né, você vê que as pessoas hoje, o eleitor de hoje, ele está muito mais nessa análise mais pragmática, e isso eu acredito que seja um aspecto extremamente positivo para a evolução da política na região. Um segundo aspecto que eu vejo na questão do que eu estava dizendo, do eleitor mais pé no chão, por exemplo, no início das campanhas, nós vimos muitos candidatos prometendo ar-condicionado em ônibus, e essa promessa era automaticamente descartada, o candidato era descartado, inclusive ele era posto já automaticamente como um candidato pertencente à velha política, porque ele estava prometendo algo que não seria realizado. Então, ou seja, a gente vê um eleitor hoje querendo que as coisas funcionem. Então, aquelas promessas mirabolantes, pegando inclusive o gancho com o que o Eduardo falou, né, da questão de investimento em turismo e tudo mais, quando o cara vira e fala que vai construir um mega resort no litoral de cidades como Jacumã, na Paraíba, ou mesmo ali nos arredores de Alagoas e tudo mais, ele imprime na candidatura dele uma dificuldade, ele tá prometendo algo que ele não vai cumprir e ele está praticamente sendo descartado. Então a gente percebe isso, uma análise mais pragmática do eleitor, evoluindo, aumentando a quantidade de eleitores, a gente viu nitidamente nessas eleições que há um maior percentual de eleitor buscando isso, né, nos seus candidatos, essa questão de como fazer, o que vai fazer e se isso é viável ou não. E agora, a grande incógnita hoje, né, das gestões públicas é justamente em relação ao que virá nesses próximos 2 anos. Então, os prefeitos de hoje, eles estão hoje com um ponto de interrogação na cabeça. O que vai acontecer a partir de janeiro com esse país, com o mundo, em relação à Covid? Nós mapeamos muito bem, por exemplo, o prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues, como que ele atuou no combate à Covid, né? Ele simplesmente não fechou as portas para nada, ele não foi contra o uso da cloroquina, ele não foi contra o lockdown, ele fez uma leitura da situação e foi lançando mão dessas ferramentas conforme a necessidade, e eu tenho quase absoluta certeza que se fizermos uma avaliação sobre a atuação dos prefeitos em relação à Covid, o prefeito de Campina Grande ele vai conseguir uma avaliação muito positiva em relação a isso. Então, o grande desafio hoje, a grande oportunidade, né, para o gestor é justamente essa, entrar janeiro com um plano macro sobre o controle da pandemia, sobre minimizar os impactos negativos, maximizar as oportunidades. Então, a gente teve muitas promessas nessa campanha, por exemplo, de cursos online para você aproveitar aquele cara que perdeu o ponto de venda dele que está fechado, ele migrar para um ambiente web, né? Então, a campanha que nós trabalhamos do Rui Carneiro em João Pessoa, no primeiro turno, a gente
veio com essa proposta e a gente percebia que, principalmente nos segmentos de empreendedores, aquela meia idade dos 30 a 35 anos, quando a gente vinha com essa proposta de empreendedorismo, a gente tinha um aumento de percentual de voto em alguns segmentos que tem essa necessidade de mais investimento e tudo mais. Então, ou seja, nós temos uma oportunidade de empreendedorismo ocasionado pela Covid e uma oportunidade para os gestores, né, justamente conseguir controlar isso, minimizar os impactos negativos e maximizar as oportunidades. Esse é o caminho, essa é a oportunidade, não apenas para o Nordeste, né, mas eu acredito que no mundo inteiro. Agora, o Nordeste, ele tem já essa questão, essa vocação turística e tudo mais, é por isso que eu acredito que o impacto acaba sendo um pouco maior dessas ações, seja para o bem, seja para o mal. Eduardo Negrão, você para fechar. Se você tivesse 4 milhões de reais para investir em qualquer coisa no Nordeste, em uma dessas cidades, Petrolina, Campina Grande ou João Pessoa, você investiria qual cidade, em qual dessas três e por quê? Olha, eu pegaria esses 4 milhões, dentro dessa cidade que você está falando de Petrolina, por exemplo, né? Existem oportunidades, por exemplo, na fruticultura, na transformação, ali existe uma área irrigada muito grande. João Pessoa já é muito mais uma questão de turismo e tudo mais. Agora, o grande, e abrangendo um pouquinho mais as opções de municípios para investir, existem uma grande quantidade de municípios, por exemplo, ao redor de Petrolina, ao redor de Campina Grande, ao redor de Caruaru, ao redor de Pequeno Lagarto, né, na cidade de Sergipe, né, uma cidade de Sergipe de porte médio, de 110 mil habitantes aproximadamente. Agora, existem várias cidades ao redor desses grandes centros que eu investiria na agricultura familiar, como base de subsistência para criar um ciclo econômico mais próspero para a cidade, aproveitando a proximidade com esses grandes centros para escoar uma produção familiar de fixação do homem do campo, com uma linha de crédito, de microcrédito, né? Eu poderia disponibilizar, inclusive, esses 4 milhões como microcrédito, apostando nessa agricultura familiar, tendo esse retorno com essa facilidade de escoamento da produção. Se a gente pegar uma cidade como Dormentes, no interior próximo, inclusive, de Petrolina, o Geo Marcos, que foi um prefeito do PSDB da década passada, ele criou simplesmente a maior feira de ovinos e caprinos do Brasil, né? A Caprichou, acontece numa cidade de 30 mil habitantes no interior de Pernambuco. Então, o que ele fez? Ele elevou a população, o rebanho, né, na verdade, de caprinos e ovinos da cidade, de 30 mil cabeças para mais de 300 mil. E começou a beneficiar, criou meios de você pegar e criar cortes especiais, exportação, abasteceu o bodódromo, por exemplo, né, de Petrolina, um ponto turístico famoso da cidade, e hoje a renda per capita da cidade de Dormentes, em comparação com a década de 90, é muito maior. Então, assim, existe a oportunidade, e até aproveitando também o que o Sandro tinha me perguntado na questão anterior, existe uma população apta a trabalhar, ávida pelo trabalho, querendo empreender, querendo sair dessa situação de subemprego, de subrenda, de uma subsistência difícil. Existem condições para isso, porque existem projetos de irrigação que podem aumentar essa produção familiar, e isso pode enriquecer muito. Se você pegar regiões como Mamanguape, que é ali perto subindo um pouquinho para cima de João Pessoa, ali nós temos uma produção de fruticultura muito forte, né, podendo produzir melão, podendo produzir manga, já há uma grande produção de cana-de-açúcar. Tudo isso você consegue fixar. Tendo essa produção, você pode levar uma indústria de polpa, você pode levar uma indústria da transformação de um doce de pêssego, por exemplo, tudo ali, né, aumentando o valor agregado. Uma outra coisa, a oportunidade que eu faria com esses 4 milhões, eu abriria universidades em cidades de 50, 60 mil habitantes, que ela tem capacidade de absorver ali, ela tem essa necessidade, cursos técnicos para essas pessoas. Então, se eu pegar, por exemplo, uma cidade como Cajazeiras, ela tem hoje em torno de 60, 70 mil habitantes, mas tem uma população flutuante que pode chegar a 200, 300 mil.
né? Então, recentemente foi implementada uma Universidade Federal de Medicina, inclusive em Cajazeiras. Quando a gente vai para uma cidade como Cuité, que é no interior da Paraíba, quando houve lá a implementação de uma universidade federal em Cuité, o incremento de 2.000 alunos na renda, no PIB da cidade, foi em torno de 25 milhões de reais ao ano. Por quê? Porque a cidade, com esses 2.000 alunos, os 2.000 alunos eles tinham que lavar roupa, eles tinham que tomar açúcar, eles tinham que comer lanche, ou seja, eu mesmo, experiência própria, eu tive o prazer de conhecer uma mulher que ela vendia em torno de 15 a 20 polpas de fruta por dia. Com a implementação da universidade e ela funcionando, ela passou a vender mais de 100. A fábrica que ela comprava polpa de fruta, que funcionava no fundo do quintal de um amigo, contratou umas pessoas, alugou um espaço maior, começou a produzir mais. Ou seja, existem algumas coisas estratégicas, principalmente quando você pensa numa cadeia longa, que gera prosperidade, gera receita, gera imposto, gera visibilidade para o gestor, enfim, é um jogo de ganha-ganha. Então, assim, o que falta no Nordeste, principalmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros, é aquele gestor com visão, como foi o João Marcos, no caso eu estou dando um exemplo, né, no caso da cidade de Dormentes, mas existem vários bons exemplos de gestão pública que transformou a vida das pessoas justamente com esse pensamento, de investir em algo de base que poderia gerar, né, uma receita para a cidade de uma maneira de solidificar um ciclo econômico diferente e mais próspero, agradando todo mundo, né? Basicamente isso daí, é isso que eu faria com esses 4 milhões, Eduardo. Eu não sei se eu sou um bom investidor, né, porque eu fico pensando nas pessoas, não fico pensando nos 4 milhões. Olha, então, Luciano, obrigado. Olha, então fica aqui uma super dica do Luciano Carlos Pereira, para vocês que são gestores. A dica do Luciano é o seguinte: ao invés de pegar o dinheiro da população toda e botar no bolso, pega o dinheiro público e coloca para circular. Não, essa observação não é do Luciano, é minha. Olha, o dinheiro tem que circular. Se os senhores respeitarem essa ordem da economia solidária, muito mais gente vai prosperar. Não adianta vocês quererem sair comprando tudo aí, guardando, acumulando dinheiro, que nem a 10ª geração de vocês vai conseguir consumir. Deixa os nossos irmãos nordestinos prosperarem, pelo amor de Deus. Não venham com essa conversa de que a gente tem que trabalhar até a morte para, ao final, se aposentar e ficar atrás de R$1.000. O nordestino não quer isso. O nordestino quer o que o Luciano colocou aqui: oportunidade de trabalhar, de empreender e de gerar riqueza. É isso. Nós conversamos, então, com o Luciano Carlos Pereira, pesquisador, consultor político, e um futuro mega investidor na região do Nordeste, porque esses 4 milhões de reais o Negrão vai fazer aparecer. Luciano, obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Eduardo Negrão. Obrigado, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Eu vou agora atrás do Eduardo para ele me dar os 4 milhões, já que missão dada é missão cumprida, né, chefe? E aí, para eu poder subir lá para o Nordeste, eu quero abrir uma faculdade, lá um curso técnico. Que legal. Olha, obrigado a você, obrigado à senhora, obrigado ao senhor que nos acompanhou até agora. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.